Ontem nós mostramos ao vivo aqui no Conexão que Israel e o grupo terrorista Hamas fecharam um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. Mas uma reunião que aconteceria hoje de manhã para assinar o texto foi adiada. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu acusa o grupo terrorista de mudar os termos numa tentativa de extorquir concessões e causar uma crise de última hora. Segundo o premier, o gabinete não vai assinar o texto enquanto o Hamas não recuar. Não foi informado se esse atraso na assinatura pode também atrasar na implementação do cessar-fogo no domingo. Quem chega para comentar esse assunto é o Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política e professor da Universidade Federal de Campina Grande. Bruno, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui à Conexão. Ontem nós estávamos aqui ao vivo quando esse anúncio aconteceu. A gente foi trazendo imagens ao vivo, tudo em tempo real. E agora essa notícia. Será que esse acordo pode não ser efetivado? Hein? Qual é a sua análise? Kelly, boa tarde. É um prazer enorme estar com vocês. Essa é uma questão, a gente observa, né, por exemplo, o acordo demorando praticamente um ano para ser feito, né, para ser costurado, e chegou nesse momento onde a gente viu ontem o acordo sendo realizado. O que a gente observa no dia de hoje é justamente o governo de Israel dizendo que o Hamas não quer cumprir com algumas etapas do acordo, enquanto o Hamas diz que não está fazendo nada, né? Inclusive, não há notícias de quais seriam essas etapas do acordo que o Hamas não teria cumprido. O que a gente pode também destacar é que existe um grande conflito interno da coalizão governista do Benjamin Netanyahu. Então, pode ser que alguns membros do governo do Netanyahu não estão, ou melhor, estão descontentes com este acordo e, por isso, estão tentando algum tipo de pressão para alterar algum termo. Lógico, isso é uma probabilidade, a gente não sabe realmente o que está acontecendo. Se isso vai ou não ocasionar a não realização do acordo de cessar-fogo que está previsto para domingo, a gente não sabe. Mas essas tratativas vão ocorrendo e a gente pode ter certeza que ao longo do dia de hoje e amanhã principalmente, as rodadas de negociação com os mediadores, né, o Catar, o Egito e os Estados Unidos principalmente, tentarão continuar com esses esforços para que o acordo seja assim implementado. Afinal de contas, isso foi aprovado ontem, né? Ainda precisa, são diversas fases desse acordo, outras fases ainda precisam ser negociadas, mas é bem provável sim que ele ocorra a partir de domingo. Isso não quer dizer que não vai ter essas desavenças até o dia de domingo. Você lembrou bem, né, da importância, né, dessa rodada de negociação. E com o Catar sempre ali, né, intermediando, o Egito também, e Estados Unidos, que inclusive enviaram já também representantes do novo governo, né? O Trump toma posse na segunda-feira e já tinha representantes ali do governo Trump. Você acredita que isso teve um peso também maior, pelo menos já para esse anúncio do acordo? Ou seja, a chegada, a mudança do novo governo? Com certeza, Kelly. É claro que houve negociações durante o governo Joe Biden, né? A gente tem ali ao longo de um ano praticamente essas negociações ocorrendo, mas lembrando que na campanha do Donald Trump ele deixou muito claro que caso não houvesse um acordo, um cessar-fogo, ele ia entrar com mais força ainda na guerra. Então, muito provavelmente, o jeito Trump de negociar, né? Ele deve ter aumentado, maximizado ali as tentativas de acordo, tanto do lado do Benjamin Netanyahu quanto do lado do Hamas. Deve ter, muito provavelmente, ameaçado muito mais o Hamas e entrou, né, muito fortemente nessa negociação. Lembrando que o Donald Trump ele tem um laço muito grande com o Benjamin Netanyahu, diferentemente do Joe Biden, que tinha, obviamente, Estados Unidos e Israel são parceiros, né, de longa data, mas o Joe Biden não tinha realmente uma grande amizade, digamos assim, com o Benjamin Netanyahu. Já Donald Trump está muito ligado ao Benjamin Netanyahu e ele, desde o início da campanha para a presidência dos Estados Unidos, ele fala, olha, a principal motivação minha, quando eu assumi a presidência dos Estados Unidos, é ter esse acordo já realizado. E ele quer isso, lembrando que a posse dele é segunda-feira. Então ele quer sim esse acordo e ele teve realmente um papel
muito importante nessa negociação dos últimos dias, mas sem desconsiderar também toda a importância do governo Joe Biden no último ano, de tentar o acordo, mas quem realmente praticamente fez as tratativas finais foi a equipe do Donald Trump. Bruno, tem mais notícias chegando, porque mais de 70 pessoas morreram na faixa de Gaza em novos bombardeios realizados depois do anúncio do acordo de cessar-fogo. Operações de busca e salvamento estão em andamento na faixa de Gaza. Autoridades palestinas atribuem os bombardeios a Israel, que ainda não comentou sobre esse caso. De qualquer forma, Bruno, logo depois do anúncio do acordo ontem, Donald Trump foi às redes sociais dizendo que, inclusive, teria umas soluções para os reféns. E isso seria em breve, ou seja, os reféns seriam libertados em breve. E aí vem um ataque que ainda Israel não comentou. Você acabou de dizer que o Trump tem uma melhor relação com o Netanyahu em relação ao Joe Biden, mas o que pode acontecer se os ataques continuarem na faixa de Gaza, nesse momento em que Trump já sinaliza, então, pelo menos a libertação dos reféns? É um momento muito delicado, Kelly. O cessar-fogo está previsto para domingo. Isso não quer dizer que novas ações, novas intervenções de Israel aconteçam no território da faixa de Gaza. A gente viu acontecer no dia de hoje, por exemplo, né? E isso, obviamente, traz um componente de incerteza, pode modificar algum tipo pode modificar o próprio acordo em si. O que eu não acredito que vai ocorrer é a finalização do cessar-fogo. Eu acredito que realmente ele ocorra no domingo. Mas sempre lembrando, né, ataques como esse acabam chegando na população civil, uma população que em torno de 90% da população da faixa de Gaza não tem mais acesso às suas casas, estão morando em tendas, né, somente 10% mora em casas em uma situação realmente muito degradante. Então, não é esse tipo de ação que vai realmente auxiliar aquela população que já vive numa situação muito precária. Então, a gente tem que sempre olhar para o lado humanitário, né, dessas pessoas que estão há tanto tempo sofrendo com as ações, com as intervenções por parte de Israel. Olha, inclusive, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, que foi várias vezes à região para tentar um acordo, deu uma entrevista coletiva e ele disse que também está muito confiante de que o cessar-fogo deve começar no domingo, viu, Bruno? Exatamente, né? O que a gente vê nos líderes internacionais é um otimismo muito grande. Tanto os países europeus têm destacado, né? O primeiro-ministro da Inglaterra, nós temos também o Macron na França, vários políticos se posicionando muito favoráveis a esse acordo. O próprio Benjamin Netanyahu se posicionou, nós tivemos aquelas imagens na região da Palestina, da população comemorando, né, o acordo de paz, o cessar-fogo, melhor dizendo. Então, existe sim um otimismo muito grande, mas o que não quer dizer que a gente deve ficar... a gente tem que ficar sempre de prontidão para ver o que vai acontecer nesses próximos dias, porque novos ataques podem ocorrer, novas desavenças podem ocorrer, mas os negociadores continuarão presentes ali, né? Tanto Catar quanto Egito e Estados Unidos continuarão presentes para tentar manter o cessar-fogo, porque o cessar-fogo é muito importante para Donald Trump, que assume a presidência na segunda-feira. Bruno, e se o cessar-fogo passar a valer no domingo mesmo, como foi acordado, a expectativa é de que 33 reféns israelenses sejam libertados em uma primeira fase. A prioridade é para mulheres, crianças, doentes e idosos. Em troca, Israel deve libertar presos palestinos. Além disso, as forças de defesa de Israel devem deixar as áreas povoadas de Gaza. Na segunda fase, o Hamas se comprometeu a libertar os demais reféns. Neste momento, vai ser avaliada a possibilidade de um cessar-fogo permanente. Na terceira fase, o grupo terrorista deve entregar os corpos dos reféns mortos em cativeiro. Veja que realmente são várias etapas, né, Bruno? Sim, Kelly, com certeza. E é sempre importante ressaltar, né? A fase que está mais bem negociada é a primeira fase, onde vai ter essa troca de 33 reféns israelenses, que nós não sabemos se estão todos vivos, né? E em troca, Israel vai ceder, né, prisioneiros palestinos que estão no território de Israel.
A proporção mais ou menos é de 1 para 3, né? A cada um refém seriam 3 prisioneiros trocados. Existe também um plano, então, para uma gradual evacuação do território da faixa de Gaza. E muito importante também ressaltar que nessa primeira fase, em torno de 600 caminhões de ajuda humanitária entrarão por dia no território da faixa de Gaza. Então é sempre importante destacar, né? Não basta somente a troca de prisioneiros e reféns, não basta somente a evacuação de Israel. É importante a ajuda humanitária, é importante ter essa entrada de 600 caminhões por dia para começar a reconstrução dessa área. Lembrando, a última fase desse plano, né, desse cessar-fogo, seria a reconstrução da faixa de Gaza. E aí vem o grande dilema: como vai ser essa reconstrução? Quem vai levar a cabo essa reconstrução? Qual o papel do Hamas nessa reconstrução? Lembrando, Israel quer o fim do Hamas, né? Então, o Hamas participará dessa reconstrução da faixa de Gaza? Ou será a autoridade palestina? Ou será Israel? Quem realmente arcará com os custos de uma reconstrução da infraestrutura de Gaza? Então, são todos elementos que ainda são muito incertos e a gente não sabe realmente qual é o plano para a reconstrução dessa região, né, onde moravam, né, praticamente 3 milhões de pessoas. Vamos falar um pouco mais de um ponto importante que a gente já deu uma pincelada, que durante as negociações os Estados Unidos desempenharam um papel crucial, mas a responsabilidade pelo acordo tem gerado uma disputa no governo. A confirmação do acordo foi revelada primeiro pelo presidente eleito Donald Trump. Depois, em entrevista coletiva na Casa Branca, o presidente Joe Biden afirmou que tanto a atual gestão quanto a equipe de Donald Trump participaram das mediações no Oriente Médio. O democrata também disse que a administração dele nunca cessou os esforços para alcançar a trégua e desenvolver o texto, mas que os termos serão colocados em prática pelo próximo governo. Já Donald Trump afirmou também que a administração dele vai negociar tratativas para garantir a segurança de todos os americanos e aliados e que os Estados Unidos vão continuar promovendo a paz através da força em toda a região. Bruno. Kelly, esse é o ponto interessante, né? Como a gente já destacou. O acordo ele começou sendo negociado pelo presidente Joe Biden, né, com a sua equipe. Esse acordo, nos moldes que ele está hoje, né, praticamente é o mesmo de um ano atrás. O que a gente tem de novidade é a entrada de Donald Trump na presidência na próxima segunda-feira. E Donald Trump pressionou, né, o Benjamin Netanyahu e o seu governo para que tenha esse cessar-fogo, porque isso já fazia parte da plataforma de campanha dele. Então, o que a gente pode destacar? Isso foi negociado pelo Joe Biden inicialmente, mas quem deu praticamente o pontapé final desse acordo, desse cessar-fogo, foi Donald Trump e sua equipe, porque, afinal de contas, Donald Trump possui o Benjamin Netanyahu como um grande aliado, né? As suas plataformas ideológicas são muito parecidas, então Benjamin Netanyahu cedeu e aceitou, não digo a imposição, mas a negociação do Donald Trump por esse cessar-fogo, o que tem gerado insatisfação no próprio governo do Benjamin Netanyahu. Afinal de contas, muitos líderes ali do seu governo estão insatisfeitos com o cessar-fogo. E o presidente americano Joe Biden se despediu do cargo ontem à noite. O discurso na última semana de governo já é uma tradição, né, Bruno, entre os presidentes dos Estados Unidos. Joe Biden refletiu sobre os 50 anos de serviço público e ressaltou os avanços alcançados durante a administração dele. O democrata falou de conquistas como a aprovação de leis de segurança de armas e a redução nos preços dos medicamentos para idosos. No cenário internacional, ressaltou o fortalecimento da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, e reafirmou o compromisso dos Estados Unidos com a Ucrânia diante da invasão russa. Ele também destacou a participação americana no acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. Aos 82 anos, Biden não apenas se despediu do governo, como também da vida política e desejou sucesso ao novo governo. Claro que é um momento muito esperado, né? Inclusive, ontem a gente já foi acompanhando, conforme o anúncio foi
dado aqui na Record News, né, tinha toda a expectativa para um pronunciamento do Biden, que aconteceu, inclusive, mais cedo também, junto com a equipe. Representantes do novo governo também já foram para a Casa Branca, então a gente já acompanhou aqui em tempo real toda essa movimentação. De qualquer forma, foi um período muito desafiador para o Joe Biden, tanto pessoalmente quanto no âmbito internacional, né, Bruno? Exatamente, Kelly. É importante ressaltar o discurso dele, que ele foca, obviamente, no plano doméstico, né? Ele fala da questão da ameaça à democracia, né? Então ele sempre ressalta isso no discurso dele, que já era um discurso da campanha, quando ele era, então, candidato a presidente. Ele fala também dos ganhos econômicos, digamos assim, né? Um aumento, a diminuição do desemprego, melhor dizendo, porque o Joe Biden ele sai da presidência com uma taxa de rejeição alta, porque o custo de vida para o eleitor médio norte-americano aumentou muito, então ele acaba tendo uma popularidade muito negativa nesse sentido. E o segundo foco dele acaba sendo a questão externa, né? É sempre importante ressaltar. Nos Estados Unidos, um presidente ele é eleito também por questões externas. Então, a atuação dos Estados Unidos no plano internacional tem muito peso. Então, por isso ele destaca, né, a forma como ele lidou com a Covid-19, ele traz a ideia da entrada do fortalecimento da OTAN, melhor dizendo, né? E, então ele sempre ressalta o plano externo também como uma ideia de vitória do governo dele. Ô Bruno, e olha essa notícia, só para a gente concluir. Os Estados Unidos podem perder uma das principais redes sociais neste fim de semana. Segundo a imprensa internacional, a empresa chinesa ByteDance, dona do TikTok, está se preparando para encerrar todas as operações da plataforma nos Estados Unidos no domingo. A decisão vai além do que é exigido por uma lei aprovada no Congresso, que apenas estipulava que o aplicativo não poderia mais ser baixado ou atualizado. Em abril de 2024, o Congresso norte-americano adotou uma lei exigindo que a ByteDance vendesse a subsidiária TikTok no país até 19 de janeiro, um dia antes da posse presidencial. Os congressistas argumentaram que os dados e o conteúdo do aplicativo poderiam ser usados pelas autoridades chinesas. O TikTok e a ByteDance negaram que tenha dado acesso ao governo chinês. O aplicativo tem cerca de 170 milhões de usuários nos Estados Unidos e até o momento a empresa se recusou a desistir da plataforma. Hoje o CEO do TikTok afirmou que a imprensa americana que vai sim participar da cerimônia de posse de Donald Trump. Bruno. É interessante, né, Kelly? Todo esse debate sobre o TikTok também tem um fundo político muito forte, né? O Joe Biden, ele acaba sendo ele não defende explicitamente o TikTok, ele deixa a cargo da justiça, e enquanto o Donald Trump ele vem defendendo a continuidade do TikTok, né? Ao mesmo tempo, vai contra o ideal dos Estados Unidos, né? Você obrigar uma empresa a ser comprada pelos norte-americanos, digamos assim, né? Então, isso vai contra os ideais do liberalismo norte-americano, você expropriar uma empresa de atuar no seu território, isso vai contra esses ideais. Então, a gente vai ter que aguardar praticamente até domingo, segunda-feira, com a posse do Trump, se isso vai continuar realmente. O que a gente observa é a equipe do Trump e o próprio Trump tentando pressionar para a manutenção do TikTok, das redes do TikTok no território norte-americano. Bruno, muito obrigada pela análise. Vamos aguardar. Certamente vão acontecer muitas mudanças, né? Uma boa tarde para você, até a próxima. Boa tarde, Kelly, até a próxima. Um prazer colaborar com vocês.